Muito bem, boa noite, bom dia, boa tarde, e vamos aqui compartilhar a tela e vamos ver o filminho de hoje. Yes. Isto está, ajuda-me lá, dá para ver ou não dá? Não, agora não está. Veio, Apareceu, mas né? foi. Ok, é que Não? Sim, constelações zodíaco. Sim. parece que não está grande. Não, agora já foi outra vez. Sim, constelações zodíaco. Estás a ver em tela grande? Média. Olha, só não sei fazer isto, tudo bem, não interessa. Temos Sim, mas dá aqui, para perceber. temos então um, um alfabeto, né? que, que é um alfabeto de estados de luz e de sombra ao longo de um ano, né? A que a gente chama zodíaco. Cada um dos signos corresponde a uma constelação física, tá? Então eles giram no céu e vão criando dinâmicas de acordo com a direção que ocupam, e cada uma dessas constelações corresponde ou cada uma dessas áreas do céu corresponde a um signo, sendo que esses signos compõem um círculo de 360 graus, né? Digamos uma fronteira, um limite, o cinturão zodiacal, né? E cada um também corresponde a qualidades muito específicas, em função exatamente dessa força da luz e da força da escuridão, referente a cada época do ano. O ser humano foi criando meios de medir isso tudo, né? Exatamente deste círculo, deste princípio binário que é o Sol e a Lua e a Terra, não é? Deste giro através do zodíaco, né? deste percurso através do zodíaco, né? Foram criando modelos e modos de medir o tempo e de se orientar no espaço. Então, houve, digamos, que a constituição, a construção de um modelo racional, né? Então, digamos que do princípio feminino, que é a Lua, e masculino, que é o binómio mínimo, né, deste nosso cosmos, desta nossa galáxia, foi criado aqui um sistema que explica, isto é a chamada esfera armilar, né? Então aqui tens as constelações, aqui tens o Equador e assim por aí adiante. Então é um modelo celeste deste nosso cosmos. Tá? Então isso, na verdade, esses modelos, eles baseiam-se exatamente na capacidade de medição, né? De medir os meses, de medir as estações, as marés, as fases da lua, o zodíaco, né? Portanto a passagem de cada um dos signos, o ciclo solar, o ciclo lunar e por aí adiante. Ora, isto constitui uma ordenação, uma ordem das coisas. O nosso cosmos, né? Cosmos representa ordem ou ordenação, ele está dentro deste zodíaco, tá? Eu pus esta imagem porque é uma imagem depois fácil de lembrar. Então, o universo terrestre, o universo que a gente experimenta, que a gente expressa quando faz um mapa, ele está dentro de uma determinada ordem das coisas. Ou seja, há uma relação específica, há uma medida específica, há elementos específicos que fazem parte desta ordem das coisas.
deste corpo, tá? Que o Leonardo da Vinci muito bem representou como homem universal e como representação do universo. Tá? A gente até pode dizer assim que aqui é eclíptica, né? Aqui é o Equador, não, mas o Equador é aqui. Enfim, então temos aqui a mesma representação que aqui, ok? Ou que aqui, ou mesmo que aqui. Ou seja, dentro desta ordem, do nosso cosmos, nós temos um corpo, né, com elementos que são fixos e que são presentes em todas as pessoas, que são os signos, os planetas e assim por aí adiante. Temos os movimentos que esse corpo faz, tá? Que a gente pode falar individualmente deles, o braço fez isto, a perna fez aquilo, mas a gente também pode falar como uma dinâmica de um corpo em movimento. Tá? E nós temos ainda a maneira como cada um de nós vê e aquilo que faz com essa parte da realidade. Tá? A criatividade que existe sobre esse corpo e sobre esse movimento. Né? Toda a gente tem a lua aqui e toda a gente aborda a lua, relaciona-se com a lua de uma maneira diferente. No entanto, é sempre a lua. Tá? Então, estes três fatores são muito importantes. Né? A organização do cosmos, né? Os elementos que são fixos, os movimentos possíveis que existem para isso e a própria criatividade, aquilo que a gente pode chamar liberdade ou livre-arbítrio, né? Que é a qualidade do ser humano, a maior qualidade, a qualidade mais representativa, digamos, do ser humano. Existe também um outro fator que é aquilo que tu potencialmente tens dentro de ti e que tu resolves cuidar, nutrir, regar, despertar, né? Porque nós somos tudo, nós somos o universo todo. Nós temos aquelas possibilidades e quais delas é que nós vamos trazer para a vida? Quais delas é que nós vamos nutrir? Tá? Então estas ideias são todas muito importantes para a astrologia, mas o mais importante realmente é perceber essa ligação, esse receptáculo que nós somos para aquele céu que está presente naquele nosso momento. Né? De que maneira é que aquilo que está a acontecer no céu é projetado em cima daquele lugar onde tu nascestes e de que maneira isso, essa partícula, essa parte do universo, tu vais trazer para dentro de ti e através de ti para a vida. Tá? Então esta ideia também do micro e do macrocosmos e da união do céu e da terra que o ser humano representa. Portanto, tudo está baseado em direções que correspondem, né, digamos, inicialmente ao binómio mínimo, que é dia e noite, mas que depois se refrata em 1000 outras possibilidades, mais especificamente neste diagrama, aos solstícios, né? Solstício de inverno com Capricórnio e de verão com Caranguejo, e aos equinócios, Áries, que é a primavera, e Libra, que é o outono. No entanto, isto é, digamos, o símbolo inicial da astrologia, o símbolo básico, é aqui que a gente bebe, este é o nosso modelo. No entanto, no hemisfério sul, Caranguejo corresponde ao solstício de inverno e Capricórnio ao solstício de verão. Carneiro corresponde ao começo do outono e Libra ao começo da primavera, tudo ao contrário. Tá? Então, isto também para nos ajudar a lembrar que tudo são pontos de vista, né?
Mas basicamente na astrologia tradicional, digamos no modelo original e que todos nós aprendemos dele, o verão é em Caranguejo, o inverno é em Capricórnio, a primavera é em Áries e em Libra nós temos o outono. Então, quando a gente está a falar do céu, a gente não está só a falar dos signos, tá? A gente está a falar também dos planetas. Planetas que em relação ao Sol são infinitamente mais pequenos do que o Sol, tá? Mas que têm em si também características próprias e uma relação muito específica em relação ao centro do universo, em relação uns aos outros e por aí adiante. Então, no mapa, eles também representam coisas muito específicas. Tá? O Sol é o centro da nossa identidade, tá? Por isso nós temos aqui um círculo que representa a unidade, né? Com essa ideia reforçada ainda mais por um centro, tá? Então nós associamos o Sol ao nosso sentido de identidade, tá? E àquilo que nós viemos aqui fazer, a nossa motivação básica, tá? Temos a Lua ligada ao sentir, ligada à memória, ligada ao sentido de amor por si ou de desamor por si, tá? Então a Lua reflete com mais ou com menos eficiência o Sol, né? O Sol realmente é a posição central. Sem este Sol não existia nenhum destes outros planetas, né? Então a Lua representa o receptivo deste ativo, deste princípio ativo que é o Sol. Temos então o Mercúrio que está ligado à comunicação. Deixa-me desligar isto aqui. Comunicação, ao pensamento, no corpo em geral. A gente liga através de Virgem aos intestinos, através de Gêmeos aos pulmões e às mãos e por aí adiante. Mas o Mercúrio tem como função o nosso desenvolvimento cognitivo, tá? Tem a ver com todos os processos do pensamento e da discriminação e da análise. Não representa apenas o pensamento racional, mas o modo de viver de hoje em dia representa basicamente o nosso aprendizado a nível cognitivo, tá? E a nossa capacidade de articular pensamentos e por aí adiante. A Vênus, ela está ligada a Touro e a Balança. Digamos que a Touro, por ser um signo de terra, esta Vênus é mais sensorial, está mais ligada a uma sensação muito concreta, ao tato, ao paladar, enfim, à sensação propriamente dita. Em Libra ela está mais ligada, digamos, ao som, portanto à audição, ao olfato, ou seja, é uma versão dos sentidos mais sutil, uma frequência mais alta, tá? Mas a Vênus, ela representa sempre esse aspecto do amor, daquilo que nós atraímos para a nossa vida, que nós queremos ter na nossa vida. Então, nós buscamos os nossos afetos, os nossos relacionamentos muito na Vênus. Tá? O Marte está muito ligado à nossa sexualidade e à nossa libido, à nossa motivação mais básica e mais afirmativa em relação às coisas, né? O Marte, ele avança em direção àquilo que quer conquistar, àquilo que quer deitar a mão, né? Então, enquanto a Vênus
recebe o abraço, o Marte dá o abraço, né? Então esta é uma força que vem do centro para a extremidade, e a Vênus é o contrário, vem da extremidade para o centro, tá? Portanto, no Marte nós vamos sempre encontrar o tipo de afirmação que nós temos no mundo e também o, o, o tipo de ação que nós realizamos para conseguirmos aquilo que nós queremos. Tá? Júpiter vem logo em seguida, tá? E Júpiter e Saturno já representam um outro nível diferente, tal como eu disse da outra vez, né? Porque estes planetas acompanham o Sol, tá? E estes aqui já representam uma transição entre o plano pessoal e o plano transpessoal. Então a gente pode dizer que o Sol está ligado ao eu, ego, tá? A Lua pode ser uma grande fonte de criatividade, mas também pode ser exatamente quando as emoções estão bloqueadas, pode ser uma grande fonte de depressão. Tá? O Mercúrio pode revelar toda a facilidade de comunicação e de contato e de relação intelectual que a gente tenha com os outros e com o mundo, toda a nossa, digamos, sociabilidade, ou não, né? Também pode representar, pode haver Mercúrios que são mais focados, mais introvertidos, mais, né? Quer dizer, vai definir em que campo é que aquele modo de percepção se vai manifestar com mais força. É o Marte que corresponde, digamos, muitas vezes também ao nosso aspecto físico, ao nosso corpo físico, tá? E à nossa capacidade de seguir adiante sozinhos ou acompanhados, ou liderar os outros, ou contra os outros, né? Em geral, essas dinâmicas são muito perceptíveis a partir do Marte. A Vênus, que representa as nossas relações a um nível mais emocional, mais amoroso, né? Mais diferente da Lua, que são relações que estão mais baseadas numa troca, né? Numa necessidade de ser amada, numa expectativa, numa coisa assim. A Vênus, ela irradia mais no sentido daquilo que é de valor para ela, aquilo que ela atrai, que ela quer ter na vida dela. Né? O Marte vai atrás dessas coisas, a Vênus espera, cria condições para que essas coisas venham até ela. Tá? Então, estes planetas, eles não só correspondem a um dado astronómico, não é? Ou seja, eles existem fisicamente, ocupam um certo lugar no espaço, têm certas características que são absolutamente pessoais, mas eles também nos vão falar destas áreas da nossa vida, tá? Então eles estão fora de nós, à volta de um Sol que representa, sim, isso eu estou a dar estas aulas de uma maneira diferente desta vez. Nem expliquei, né, que para os astrólogos o Sol não é o centro do universo, a Terra é o centro do universo, porque é à volta da Terra que está todo o resto do universo, uma vez que nós estamos na Terra. Tá? Então aqui o Sol representa o eu, porque é simbolicamente o ponto a partir do qual tu transbordas o teu eu. Tá? Tudo gira à volta deste coração, deste centro irradiador da vida. Tá? Mas o nosso centro, se nós virmos o Sol como algo externo a nós, o centro torna-se externo a nós. Portanto, para a astrologia, o Sol
é que gira à volta da Terra e não a Terra à volta do Sol. Mas é um aspecto simbólico. Então temos que compreender quando a gente fala destes planetas, né, que compõem o nosso sistema solar, nós estamos a falar de ciclos, tá? de períodos específicos que cada um deles demora para percorrer este zodíaco, né? Este cinturão zodiacal que dá o limite do nosso universo. Então, nós temos que compreender cada ciclo com 4 tempos, tá? O tempo do ápice, depois ele vai diminuindo. Aqui não está tão claro, né? Vamos supor, né? Vamos imaginar aqui aqui o princípio da noite, tá? E aqui o princípio do dia. Então, aqui a luz avança para o zénite, para o máximo da noite, e depois sobe de novo para o horizonte. Então aqui a força da noite aumenta, aqui a força do dia aumenta, aqui aumenta mais ainda a força do dia e aqui volta a diminuir. Tá? Então nós temos 2 hemisférios, o hemisfério inferior e o hemisfério superior. Este hemisfério é o da noite, este hemisfério é o do dia. Tá? E neste hemisfério a gente pode imaginar como um relógio. Então aqui o Sol está no seu ápice, aqui o Sol está na meia-noite, então desapareceu. Aqui o Sol está a nascer, aqui o Sol está a se pôr. Então o Sol nasce, caminha para a sua culminação, culmina, começa a diminuir de novo e mergulha outra vez dentro da Terra e desaparece. Né? Desaparece enquanto se realimenta, reorganiza, né? Chega ao ponto mais escondido, né? A luz vai mais para dentro possível neste ponto e daí volta a aumentar devagarinho até que surge no horizonte. Tá? Então, estes 4 pontos, né, de nascimento, culminação, a gente pode chamar morte, e detrimento, né? Então uma coisa que nasce, que se manifesta no seu apogeu, que amadurece até voltar a ser engolida, digamos, né? pela Terra e constantemente renovar este ciclo. Tá? Nas 4 fases da Lua, nas 4 estações, né? Compreender que a própria vida e o próprio corpo, na sua necessidade de acordar e fazer coisas, dormir e parar de fazer coisas, também é uma representação deste processo que é a representação da vida, porque a vida é movimento, a vida não é estagnação e fazermos igual todos os dias, tá? Então, o mais importante é compreender, então, a relação que existe. Isto aqui já é o trabalho de casa. Então, a relação que existe entre os signos, né? Por exemplo, os cardinais, né? Temos aqui os signos cardinais, todos juntos. Tá? E temos aqui os signos de água. Tá? Consegues Sim, ver sim, sim. isto? Tá? Então, para cada modalidade existe um signo de cada elemento. Tá? Então, existe, por exemplo, na água, a água cardinal, Câncer, a água fixa, Escorpião,
água mutável, peixe. Então, para cada grupo de signos, em termos de modalidades, existem as trindades, né? Tu vais encontrá-las outra vez. A água, o ar cardinal Libra, o ar mutável, o ar fixo Aquário e o ar mutável Gêmeos. Tens outra trindade, né? Vamos ver aqui em termos de fogo. O fogo cardinal Áries, o fogo fixo Leão e o fogo mutável Sagitário. Tá? Outra trindade. Agora, se a gente estiver a falar em termos de elementos, tá? Se a gente estiver a falar em termos isto são as trindades, né? As trindades são os círculos dos elementos. Agora, as quaternidades definem que existe um signo de cada elemento para formar cada modalidade. Portanto, tu tens no cardinal Câncer, Libra, Capricórnio e Áries. Tá? No fixo, tu tens Touro, Leão, Escorpião, Aquário. Tá? No mutável, tu tens, estás a ver, repete sempre, Sagitário, não, perdão, Virgem, Gêmeos, Virgem, Sagitário, onde é que está? Sagitário e Peixe, outro quadrado, tá? Tá? Então, isto é um trabalho de casa, tens que fazer as ligações dos signos por trindades e quadrinidades e tens que fazer esta ligação dos planetas aos signos que lhe correspondem, tá? Então, por exemplo, Leão é regido pelo Sol, né? E Câncer é regido pela Lua, tá? Depois tens o Marte a reger Áries e a reger Escorpião. Eu vou-te mandar isto, tá? Depois tens a Vênus a reger Touro e a reger Balança, Libra. Depois tens Mercúrio a reger Gêmeos e a reger Virgem. E tens Júpiter a reger Peixe e a reger Sagitário. E Saturno. Isto são as regências tradicionais. A reger Capricórnio e a reger Aquário. Tá? Deixa-me ver se eu consigo pôr isto. Portanto, o que tu tens que fazer, este trabalho, onde é que eu escrevi isto? O trabalho de casa é fazer a geometria dos elementos e das modalidades no zodíaco em repouso, que são as trindades e as quaternidades, mas fazê-las no papel, entendes? Sim. Atribuindo aos signos de fogo a cor, por exemplo, vermelha, terra, castanha, ar pode ser amarela, eu uso estas cores, e azul podes usar para água, por exemplo, tá? Então, primeiro desenhas o zodíaco em repouso, e daí desenhas Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, patatá, e aí vais fazer as trindades As quadridades. Tá? Vais fazer muitas bolinhas, entendes? Que é para tu perceberes no zodíaco em repouso o trígono, a triplicidade de fogo, a triplicidade de terra, a diária de água. Entendes? Depois vais fazer também os quadrados, né? Os quadrados das modalidades. Então vais também desenhar unindo os cardinais com os cardinais, os fixos com os fixos, os mutáveis com os mutáveis. Então vais ter um monte de desenhos aqui, tá? Mas tudo na mesma folha. Pode ser em folhas diferentes também. Depois tu podes juntá-los todos numa folha só, mas eu quero que tu faças num o zodíaco em repouso para
a triplicidade de fogo, o zodíaco em repouso para a triplicidade de terra, para a triplicidade de ar e para a triplicidade de água. Depois para a modalidade cardinal, depois para a modalidade fixa e depois para a modalidade mutável. Entendes? E, portanto, a partir daí é que tu podes juntá-los, mas eu quero que tu os vejas isoladamente. Portanto, vais ter que fazer 7 bolinhas. Depois, se quiseres, podes juntar. Até isso é um exercício muito interessante. Aí podes juntar todos. Mas eu quero que tu sintas a direção de cada um. Tá? Tá. Depois, a segunda coisa. Vais descrever... Opa, caraças, troquei aqui, apaguei o errado, não interessa, vais descrever cada elemento, vais dizer como é que é o fogo, como é que é a terra, como é que é o ar e como é que é a água no teu mapa, tá? Vais definir como forte ou fraco e vais descrever como é que se manifesta. Isto é para quando? À semana. Ai, não sei se tenho tempo. Tens 7 dias, Conceição. Querida, eu faço mais coisas. Olha, tá bom, mas vamos supor quantas horas precisas para fazer isso? 1 hora por dia. Ah pá, não sejas exagerada! Precisas de 7 horas para fazer este trabalho? Então toma atenção, tu disseste 7 folhas, 1 folha para cada dia. Não, por exemplo, isto fazes tudo rapidinho, pegas um pires ou uma coisa assim e desenhas Sim, umas rodas. eu tenho o compasso. Pronto, e depois fazes uma cruz, tá? E divides, fazes a divisão de 30 graus, né? Mais ou menos. Sim. Aí fazes, sabes como é que se faz o mapa, né? Eu vou-te pôr aqui o mapa de agora. Ai, não dá para ver, espera aí. Deixa-me ver se eu consigo compartilhar a tela. Então vamos supor que isto aqui... Pronto, pões Áries aqui. Esquece isto, tá? Pões só... fazes o círculo, fazes a divisão em 12, tá? 1, 2, 3 para cada quadrante, tá? 3, 3, 3, 3, tá? E conforme vais desenhando, vais-te lembrando das coisas das imagens, das coisas que ouviste hoje, tá bem? Então vais desenhar o chamado zodíaco em repouso. Áries em primeiro... Oh. Não sei porque é que está a dar esta confusão. Pões Áries na primeira casa, tá? Aqui o horizonte, tá? Áries, Touro, Gêmeos, aí já vais desenhar. Aqui, por exemplo, está mal porque isto aqui está com casas diferentes. Não, está com, como é que se diz isto? Está com signos interceptados. Mas faz isto assim, tá? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixe. Tá? Isto é o zodíaco em repouso. Tá? E depois aí começas a brincar. Podes pintá-los logo que já te ajuda. Quem são os de fogo? Áries, Leão, sim. Sagitário. Vermelho. Tá? Mas isto no teu papel, tu tens que pintá-los, não é? Sim. Quem são os terras? Touro, Virgem, também é sempre essa sequência. Fogo, terra, ar, água. Fogo, terra, ar, água. Não há... E depois como é que eu te mando isto? Depois logo se vê, tá? Podes fotografar, por exemplo, e mandar por fotografia. Ok, que é para tu te rires um bocadinho. Sim, e para a gente poder conversar sobre isso. Então vais fazer aqui um risco, e tens aqui o fogo. Depois vais fazer aqui um risco e tens aqui a terra, tá? Depois aqui outro risco e tens, estás a ver, cada triângulo vai estar numa direção
Isto já vai ajudar-te a compreender muitas coisas. E depois de teres completado o fogo, terra, ar e água, podes fazer um quinto em que tu pões todos os trígonos, todas as triplicidades, tá? E daí abres outra coisa, e fazes outra vez fogo, terra, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem e aí por aí adiante, está bem? Tá. Só que aí tu vais unir os cardinais com os cardinais, fixos com fixos, mutáveis com mutáveis. Então vais fazer Áries, Câncer, Libra, Capricórnio, Áries. Opa, já temos aqui uma quaternidade. Aí vais fazer os fixos, tá? Touro, Leão, Escorpião, Aquário. Já fecha outro, entendes? Aí os mutáveis, Gêmeos, Virgem, Sagitário, Peixe, fecha outro, entendes? E aí se quiseres fazes um quarto com todos. Ok. Tá? Um quarto círculo com todos. Tá. O importante é brincares com as cores e com os ângulos que eles formam uns com os outros. E brincares com o desenho. Ok. Está bem? Tá. Então, espera lá, deixa-me ver o que é que eu tenho que te mandar já algumas coisas, tens razão. Porque eu não estou boa a dar aulas. Eu estou muito, muito mediana, não sei o que é que se está a passar comigo. Mas eu já te disse que anda tudo avariado. Tudo avariado, podes crer. Eu estou meio avariado. Mas pronto. Mas eu, como já é hábito. Espera, vou desligar aqui.